Imagine acordar num dia comum, abrir as redes sociais e descobrir que seu nome, que normalmente está associado a piadas, músicas tristes e lutas de boxe duvidosas, agora está no centro de uma investigação milionária envolvendo dinheiro público, kits de robótica e um contrato que parece ter crescido mais rápido do que meme no X. Pois é. Whindersson Nunes, o queridinho da internet, está às voltas com um contrato de 11 milhões de reais que levantou mais poeira do que drone mal calibrado. E hoje, nós vamos dissecar esse caso com a seriedade que você conhece. Então já aproveita, inscreva-se, ativa o sininho e deixe o seu like. Isso ajuda demais para que mais pessoas recebam conteúdos como este. Como tudo começou? A história começa de forma quase inocente. A Secretaria de Educação do Piauí fecha um contrato com uma empresa associada a Whindersson. Nada de errado até aqui. Personagens famosos se metem em projetos educacionais o tempo todo. O problema é que esse contrato, que começou modesto, quase tímido, por volta de 4,9 milhões de reais, de repente ganha um upgrade digno de DLC de jogo online. Ele passa, suavemente, elegantemente, para 11 milhões de reais. É como se alguém tivesse apertado um botão de melhorar orçamento e segurado por tempo demais. A contratação tinha um objetivo nobre: fornecer kits de robótica e treinamento para escolas públicas. Só que quando o nobre encontra 11 milhões, o Tribunal de Contas começa a coçar a cabeça. E você sabe, quando o TCE coça a cabeça, alguém inevitavelmente começa a suar. Mas antes de irmos às acusações, precisamos entender os fatos reais por trás desse contrato, porque a história verdadeira é consideravelmente mais perturbadora do que os títulos de portal conseguem comunicar. O contrato foi assinado em 19 de agosto de 2024 entre a Secretaria de Educação do Piauí e a empresa Tron Atividades de Apoio à Educação Limitada. A proposta: levar robótica educacional para escolas da rede pública estadual. Inicialmente no valor de 4,99 milhões de reais, o contrato foi aditado e hoje soma 11 milhões de reais, com validade até agosto de 2026. Os recursos vêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, repassados pelo governo federal ao Estado. Dinheiro federal. De um fundo criado especificamente para melhorar a educação pública brasileira. Esse detalhe vai importar muito daqui a pouco. Em dezembro de 2024, o governo do Piauí realizou um evento para celebrar os avanços no ensino de robótica. Whindersson e o secretário de Educação, Washington Bandeira, entregaram certificados a professores que concluíram curso de 92 horas abordando programação, Arduino e robótica educativa. Whindersson estava lá. Sorriu para as fotos. Disse que estava feliz. Disse que queria que o Piauí saísse na frente. Foto bonita. Discurso bonito. Narrativa perfeita. O problema é o que os auditores encontraram quando foram verificar se a narrativa correspondia à realidade. As acusações. O ponto mais pesado da denúncia não é sobre os kits de robótica. É sobre como esse contrato foi firmado. A acusação central é: dispensa de licitação. O governo escolheu a empresa diretamente, sem competição de outras empresas. Agora, dispensa de licitação não é exatamente legal. Ela existe para casos especiais, urgência, exclusividade técnica comprovada, situações muito específicas. Mas aqui é que mora o desconforto generalizado. Havia outras empresas capazes de prestar o mesmo serviço. E a prova disso não veio de um denunciante anônimo. Veio do próprio governo. O próprio estudo técnico preliminar elaborado pela SEDUC-P reconhece a existência de outras empresas qualificadas para prestar o mesmo serviço, evidenciando que havia possibilidade de concorrência. O documento que deveria justificar a dispensa de licitação, ou seja, o documento que deveria provar que só a Tron poderia fazer aquele trabalho, admitia que havia concorrência, que outras empresas poderiam fazer. E mesmo assim, a dispensa foi usada. E mesmo assim, a Tron foi escolhida. O relatório do TCE/P concluiu que a SEDUC favoreceu indevidamente a Tron ao justificar a contratação direta com argumentos supervalorizados sobre sua qualificação técnica, sem permitir que outras empresas apresentassem propostas. Enquanto fãs postavam força, Whindersson, juristas postavam artigo 37 da Constituição Federal. O clima era esse. E ia piorar. O vínculo de Whindersson, sócio, embaixador ou nenhum dos dois. Antes de continuar, precisamos estabelecer com precisão o que a investigação diz sobre o papel de Whindersson nessa história, porque há uma diferença importante entre o que aparece nos documentos oficiais e o que aparecia nos materiais de marketing da empresa.
A Tron é apresentada publicamente como ligada ao influenciador Whindersson Nunes, embora ele não conste no quadro societário registrado na Receita Federal. Ele não é sócio formal. Não assina como administrador. Não aparece no contrato social. Mas aí as coisas ficam interessantes. Em dezembro de 2023, ao receber o troféu Influência Digital, Whindersson afirmou que tinha uma empresa no Piauí, a Tron. Eu queria falar sobre a Tron Robótica Educativa, uma empresa de robótica e tecnologia que tenho no Piauí, criada com a intenção de ter tecnologia na grade curricular das escolas, já que o futuro é tecnológico, postou no Instagram na época. O post foi apagado depois, mas está reproduzido em reportagens do G1 e de jornais locais. Post apagado. Detalhe que a internet não esquece, por mais que você queira. A própria Tron apresenta o comediante como sócio em materiais de divulgação. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, também já usou o termo em publicações sobre a parceria. Quando o escândalo estourou, a linha de defesa foi diferente. Advogados de Whindersson afirmaram que sua relação é com a matriz da Tron, não com a franquia do Piauí, atuando como embaixador e modelo de Media for Equity. Media for Equity. Ele oferece imagem e alcance em troca de participação nos resultados, sem figurar formalmente como sócio. É um modelo que existe, é legítimo no mundo privado, e cria uma zona cinzenta enorme quando o negócio tem contrato milionário com o Estado. Então temos um influenciador que disse ao mundo que tinha uma empresa. Essa empresa que o apresentava como sócio. Um post apagado quando o assunto esquentou. E uma defesa que diz que ele é apenas embaixador sem ingerência na gestão. A pergunta que fica no ar não é jurídica, é humana. Qual das duas versões é verdadeira? Agora entramos no terreno mais pedregoso. E claro, ninguém aqui vai acusar intencionalidade sem provas. Mas podemos analisar o cenário. Cenário 1. Ingenuidade administrativa. É possível que o time de Whindersson, empolgado com o projeto, não tenha percebido quão sensível é um contrato público dessa magnitude. Famosos às vezes tratam tudo com a leveza de stories, mas o governo funciona com regras que fariam até um robô desistir. Cenário 2. Erro técnico. Talvez a dispensa tenha sido mal justificada. Um problema burocrático, mais feio do que criminoso. Gestores públicos cometem esse tipo de deslize com frequência perturbadora. Cenário 3. Transgressão consciente. E existe, claro, a hipótese mais sombria. Alguém pode ter visto uma oportunidade, uma brecha, e decidido aproveitá-la. Mas aqui vale reforçar, não há provas que indiquem que Whindersson ordenou, articulou ou soube de qualquer irregularidade. O nome dele está ligado porque a empresa é ligada a ele. E quando você é famoso, qualquer vínculo vira manchete. Até aqui, poderíamos parar nos cenários, dar o benefício da dúvida e esperar o processo. Mas então os auditores foram às escolas. E o que encontraram mudou o nível de seriedade desse caso de forma irreversível. O que os auditores encontraram nas escolas. Este é o capítulo que a maioria das coberturas sobre esse caso não detalhou o suficiente. E é o mais importante. Quando o Tribunal de Contas do Piauí decidiu ir além dos documentos e verificar a execução real do contrato em campo, os auditores percorreram escolas da rede estadual com uma pergunta objetiva. Os kits de robótica chegaram? Os responsáveis pela verificação não encontraram registros materiais que comprovassem o recebimento dos produtos. Os próprios depoimentos reforçam a percepção de que o conteúdo pago não chegou aos estudantes da forma como estava prevista. Mas a empresa havia sido paga. Segundo o relatório do TCE-PI, foram realizados pagamentos de R$ 2,915 milhões referentes à entrega de 15 mil unidades de materiais e insumos pedagógicos destinados aos alunos. Quase R$ 3 milhões pagos. Kits que as escolas dizem não ter recebido. E não para por aí. O TCE-PI identificou também a realização de pagamentos antecipados de R$ 949,9 mil, equivalentes à totalidade dos serviços de consultoria previstos, antes que esses serviços fossem executados, sem qualquer previsão contratual que os autorizasse. Não há registros de garantias, cronograma financeiro ou comprovação de serviços prestados. Dinheiro pago antes da entrega. Sem previsão no contrato. Sem cronograma. Sem garantia. Mas o detalhe mais revelador de todos veio quando os auditores olharam para dentro da própria empresa. A empresa Tron não tinha veículo próprio e apresentava apenas 3 empregados no quadro de funcionários. 3 funcionários. Sem frota. Para um contrato de R$ 11 milhões que previa entregar 15 mil kits em 100 escolas espalhadas pelo estado do Piauí. Existe uma expressão no direito administrativo chamada capacidade operacional. A ideia é simples. Antes de contratar uma empresa para executar um serviço de grande escala, você verifica se ela tem estrutura para fazê-lo.
Numa licitação normal com concorrência aberta, uma empresa com 3 funcionários e 100 veículos seria desclassificada antes de chegar à fase de proposta. Mas não havia licitação. Então ninguém fez essa pergunta antes de assinar. E tem ainda um último detalhe que os auditores consideraram especialmente grave. A descrição técnica do serviço teria sido fornecida pela própria empresa, invertendo a lógica da contratação pública. A Tron escreveu os requisitos técnicos que a Tron teria que cumprir para ser contratada. É o equivalente a deixar um candidato redigir as perguntas do concurso para o qual está inscrito, e depois usar esse mesmo documento para justificar que só ele poderia ser aprovado. E para Winderson, que sempre manteve uma imagem de proximidade com o povo, ser associado a possível favorecimento com recursos federais de educação não é exatamente o tipo de manchete que fortalece essa imagem. Em fevereiro de 2025, ele se internou numa clínica de reabilitação para tratar o vício em álcool, além de depressão e ansiedade. A investigação sobre o contrato se desenvolveu exatamente nesse período de maior fragilidade pública. Quando a notícia estourou, Winderson reagiu com humor característico. "A papuda me espera", escreveu no X, numa referência a um vídeo viral do ex-presidente Bolsonaro. Em outro post, "Tem que prender, eu moro em Barueri, sejam rápidos, eu não aguento mais". É o tipo de resposta que funciona muito bem com a base de fãs. Ironia. Autodeprecação. A linguagem que sempre foi a marca registrada dele. Mas existe uma diferença entre usar o humor para processar uma situação difícil e usar o humor para desviar de perguntas que precisam de resposta. E a realidade, nesse caso, não foi encerrada por nenhum post bem colocado. A internet, como sempre, não perdoa ninguém, nem quem já admitiu suas fragilidades. Esse caso caiu sobre ele como uma marreta. O caso chega a Brasília. O TCU entra em cena. Se até aqui o caso era um problema do Piauí, em fevereiro de 2026 ele se tornou um problema federal de outra magnitude. O Tribunal de Contas da União decidiu investigar o contrato entre empresa ligada a Winderson e o governo do Piauí. A representação é relatada pelo ministro Haroldo Cedrais. A investigação foi motivada pelo relatório do TCE/PI, publicado em novembro de 2025, que apontou fortes indícios de superfaturamento, direcionamento e possível dano ao erário. Cedrais deu prazo de 15 dias para que a Secretaria de Educação do Piauí e a Tron prestassem informações sobre a execução do contrato. O pedido de suspensão imediata do contrato, formulado pelo autor da representação, foi negado por hora. 2 tribunais de contas. Um estadual, um federal. Ambos olhando para o mesmo conjunto de números que não fecham. O fato de o TCU ter entrado no caso não é trivial. O TCU fiscaliza o uso de recursos federais em todo o Brasil. Quando ele abre uma investigação, o nível de escrutínio muda completamente. As consequências potenciais também. As consequências legais. As consequências se dividem em 3 níveis. Nível 1, administrativo. Com o TCE/PI já tendo identificado indícios formais de irregularidade, o contrato pode ser suspenso ou rescindido, os valores pagos sem comprovação de entrega podem ser exigidos de volta, e multas podem ser aplicadas tanto ao órgão público quanto à empresa. Winderson, como pessoa física, só seria diretamente atingido se ficar provado que exerceu controle operacional direto sobre o contrato. Nível 2, civil e improbidade. Se o dano ao erário for confirmado, estamos falando de 2,9 milhões de reais em possível superfaturamento mais 949 mil reais em pagamentos antecipados sem respaldo contratual. A empresa pode responder por improbidade administrativa. Isso implica bloqueio de bens, devolução integral dos valores irregulares e proibição de contratar com qualquer ente público por anos. Nível 3, criminal. Esse nível só seria atingido se ficasse provado conluio intencional, fraude deliberada e benefício indevido com conhecimento pleno da ilicitude. Exige o padrão probatório mais alto. Até agora, o processo está na fase de investigação, sem acusações formais nesse nível. O cenário mais provável, juridicamente, continua sendo batalha administrativa longa, prejuízo reputacional significativo e possível impacto financeiro expressivo. Não prisão, pelo menos não com o que está na mesa hoje. Mas também não é o tipo de processo que se resolve com uma piada bem colocada no X. As implicações para o futuro de Winderson. Imagem pública. Ele pode demorar anos para limpar completamente a associação ao caso. O público esquece rápido, mas a internet não. O post apagado sobre a Tron vai ser encontrado sempre que alguém pesquisar o nome dele junto com qualquer projeto com poder público. Projetos sociais. O efeito colateral mais pesado é que qualquer iniciativa futura com governo será vista com lentes de aumento. E isso é genuinamente trágico, porque Winderson sempre investiu em causas sociais, e a maioria dessas iniciativas era de fato legítima
e impactante. Relações políticas. O caso pode afastar alianças e aproximar oportunistas. Ninguém resiste a um bom escândalo para ganhar visibilidade. A associação com o governador Rafael Fonteles do PT, que foi fotografado ao lado de Whindersson em eventos do programa, também coloca o governo estadual numa posição incômoda. Carreira. Whindersson precisa, mais do que nunca, de assessoria jurídica de elite, assessoria de imagem com experiência em crise e afastamento de qualquer projeto que envolva recursos públicos enquanto esse processo não tiver desfecho. Ele pode até usar o humor para comentar o caso no futuro, e isso provavelmente vai funcionar com o público que já o ama. Mas, por enquanto, o silêncio nas redes é mais seguro do que a ironia. O estado atual. Onde as coisas estão agora? É 2026. O contrato continua vigente. O acordo tem validade até agosto de 2026. A investigação do TCU está em andamento. O TCE/P já documentou os seus achados formais. Whindersson e a Tron não se manifestaram publicamente sobre o relatório de novembro de 2025. A Secretaria de Educação informou que prestará esclarecimentos quando notificada. Um relatório técnico do TCE/P apontou indícios de superfaturamento, direcionamento e risco de dano ao erário no contrato de 11 milhões de reais. Esses não são rumores de portal sensacionalista. São achados formais de um órgão de controle do Estado, documentados e publicados. São kits que as escolas dizem nunca ter visto. São quase 3 milhões de reais pagos sem comprovação de entrega. São professores que mereciam uma capacitação real e alunos que mereciam os equipamentos prometidos. Essa é a dimensão que o escândalo frequentemente obscurece. E é a que mais importa. A lição do episódio é simples e brutal. Mesmo quando a intenção é boa, mesmo quando o projeto é útil, mesmo quando o famoso tem reputação limpa, um processo mal feito, uma dispensa de licitação injustificada, pagamento sem respaldo e materiais que somem antes de chegar às mãos dos alunos podem virar uma tempestade de 11 milhões de reais. Encerramos aqui mais uma análise fria, meticulosa e desconfortavelmente honesta. Deixe sua opinião nos comentários. O debate precisa acontecer. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o que realmente aconteceu, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa história.